Certo? Vamos começar. Muito bem. Boa noite, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês nessa nossa nova edição da live hoje. Umas outras muito bacana, muito importante, uma temática bastante técnica, né? A gente está hoje com um convidado especialíssimo para esse nosso momento. Eu acho que todos nós aqui já estamos entendendo que o momento hoje é de buscar ou de criar soluções, né? A gente não necessariamente pode buscar coisa nova, mas tem muita tecnologia que vem a contribuir com as empresas, são tecnologias consagradas, né? Essa é uma pergunta recorrente, né? De que maneira a gente pode buscar mais ganho, né? Evidentemente que tem muitas oportunidades no mercado, mas a gente hoje vai dedicar a noite, aqui o nosso bate-papo, sobre oportunidades internas, eventualmente nos nossos processos de gestão, nos processos administrativos, assim como lá na manufatura, tem muitos overlaps, tem muitos gaps internos. Mas eu acho que toda empresa quer aquele negócio de fazer cada vez mais produtividade com menos desperdício, fazer mais com menos. E nós estávamos conversando, eu e o Ronei, hoje à tarde, aqui até para alinharmos a pauta e sermos o mais contributivos possível com todos os nossos participantes, parceiros, colegas nesse assunto do Lean Office, né? E de que há um entendimento muitas vezes errado, né? De que nesse novo normal não tem soluções antigas, que o antigo é errado, que só o novo é que importa, né? Mas as coisas não são bem assim, né? A gente tem que ser sensato e entender que outras metodologias já consagradas podem ser aplicadas com muito sucesso neste momento, porque são recursos que já se provaram no passado como recursos que funcionam. Eu ainda sou lá do tempo passado, lá da qualidade total, TQC, Just in Time, Kanban, Kaizen, Six Sigma, 5S, todas essas ferramentas mostraram a que vieram no sentido de contribuir para o resultado, né? Algumas, evidentemente, que são mais apropriadas para certos momentos, mas consagradas no sentido de trazer ganhos para as empresas, tá? Tem um fio condutor, eu acho que em todas essas ferramentas, em todas essas metodologias, que o sucesso dela sempre dependeu de um grande movimento interno, né, na qual todo mundo estava engajado. Acho que vocês que participaram desses movimentos lembram disso. O presidente estava engajado com a ISO 9000, todo mundo estava engajado com a qualificação, com o desenvolvimento de aprendizado, fazer o knowledge, né, conhecer as ferramentas profundamente para poder aterrissar e para poder, no dia a dia, transformar isso em dados concretos de melhoria. O conceito Lean, eu tenho certeza que todos vocês já dominam. Lean é o conceito de tornar tudo enxuto, e o Lean Office pode ser sucintamente traduzido de uma maneira bem literal, justamente com esse viés, né? O escritório enxuto, né? As operações de processos do back office enxuto, daquilo que não é necessariamente do processo industrial enxuto. E esse conceito Lean nasceu ainda lá na década de 90, na Toyota, quando a Toyota começou a observar oportunidades da própria cultura japonesa, né, de minimalismo, de niilismo e de reduzir, então, portanto, todas as perdas daquilo que não é necessário. O objetivo, né, era identificar e melhorar, reduzindo os desperdícios, melhorar o processo da fábrica e depois transformar isso numa grande cultura para toda a companhia. Bom, na indústria, lá no processo industrial, na manufatura, a gente tem produtos advindos dos processos. E no office, e no nosso back office, qual é o produto? Então, o Ronei, há muito tempo, vem trabalhando esse assunto, se dedicando a estudar e a engenheirar soluções de Lean Office, e vem trazer hoje, como nosso grande especialista em processo, o conhecimento dele, que é gigante, já trabalhou com a gente em vários projetos dessa natureza. Porém, só com uma rápida apresentação, administrador de empresas, tem especialização em engenharia da produção, profissional coaching pelo IBC, ele é lead de acesso, acho que foi formado lá pelo Juran ainda, né? 1630. Ensinei ele algumas coisas, não foi bem depois, né, claro. Mas que cabeça, cara. O que eu lembro da gente dividir projetos aqui junto com a Alcon, né, Ronei? Pô, a GP Glass, Marel, CETIP, Roga, Agrale, Líder Aviação, Polos Móveis, Santa Clara Cooperativo, TNT Transporte, Flytour, Intral, o Ronei passou também pela Intral há um tempo, Termolar, BBL, Balança Saturno, fertilizante, transporte, indústria
química. Pô, o cara tem uma corrida gigante aí no segmento de combustível com a Rodói, fertilizantes também, Piratini. Lá na New Holland também, passou também junto com a gente lá pela Agrofel, né, Rony? Então tem muita coisa, né? E o que a gente tem procurado nessas lives sempre é trazer conteúdo, evidentemente, que pode ser contextualizado didaticamente. Então, como o Rony é professor universitário, a gente tem uma pauta muito importante para o dia de hoje, eu vou já, na arrancada, Rony, ao agradecer a todos os participantes em teu nome por essa presença, dizer que ao final esse material estará todinho gravado à disposição de vocês e ao finalzinho a gente vai fazer, então, um momento ali de perguntas, de debates. Nós temos uma horinha pela frente, o tema é gigante e eu já te passo a bola, né, Rony, tentando trazer exatamente isso. Qual é o conceito, o melhor conceito de processo? O que é processo? Não processo advocatício, né? Eu vou processar fulano, mas o que são processos, né? Vamos começar por aí. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos lá. Tá bom. Bom, tenho que agradecer a todos, agradecer a ti também pela oportunidade, por esse currículo todo que tu apresentou, até perguntar quem era esse cara aí, né? A gente começou cedo na vida, né? Porque começa a passar muitos anos e tal, e aí parece que o cara é velhinho, mas na verdade a gente começa muito cedo, né, Clóvis? Obrigado pela presença, obrigado pela oportunidade. É realmente um tema bastante amplo. Sabe que quando a gente fala sobre isso nos treinamentos, a gente sempre pergunta para o pessoal assim, cara, o que vocês fizeram para merecer isso, né? O que o pessoal fez para merecer um treinamento sobre processo, né? Atiraram pedra na cruz, teve alguma coisa que o cara fez de errado para poder merecer receber um treinamento desse tipo. Então, assim, eu pergunto, o que vocês fizeram para merecer esse tipo de situação, né, Cláudio? Agora, sim, é um tema abrangente, ele é um tema de bastante tempo, não é um tema que vem sendo discutido hoje e, principalmente, se torna muito mais nesse momento em que as empresas estão buscando essas questões relacionadas à produtividade, é um tema muito latente. Agora, isso não é algo que ele é estanque de início, meio e fim. Isso já acontece nas revisões de tempos em tempos em todas as organizações, né? Pensa lá, processo igual método. Então, assim, se nós formos olhar sobre a ótica de processos, cada um de nós tem um conceito e provavelmente todos esses conceitos estão certos. É o mesmo conceito de qualidade, mesmo conceito de benefício, mas o conceito que é bom. Existe uma amplitude muito grande de geração de conceitos do que é qualidade. E eu vou te dizer que de todos esses conceitos que eu já estudei até hoje, eu acredito que o mais simples, o mais prático e o mais profundo é o conceito que vem das normas ISO. É o conceito que nós aplicamos, Clóvis, dentro da Alcom, em todos os projetos que a gente trabalha. Qual é esse conceito? Um conceito da norma ISO diz o seguinte, é um conjunto de processos, um conjunto de atividades que transformam entradas em saídas. Então, assim, nós temos, de um lado, uma entrada, processamento e saída. Camarada que conseguir absorver esse conceito de processo, ele tem 70% do entendimento do que é processo. Então, vamos pensar lá. Para entender e identificar o que é um processo, entrada, transformação e saída. Ele é tão simples quanto profundo, porque nesse conceito são aplicadas algumas armadilhas e, né, dentro dessas armadilhas é que existem os outros 30%. Então 70% o cara administrando, agora os outros 30% que tem algumas armadilhas. Quer ver uma coisa? Ó? O que são saídas do processo? Né? Saídas são produtos. É o que um processo gera. Então, todo processo precisa gerar produto. Logo, o processo tem produção. E aí a gente pergunta, vem cá, e nas áreas financeiras não tem produção? Tem também. E nas áreas de RH não tem? Tem também. Porque todas elas geram produto. Então, já existe, na largada, uma confusão entre produção, manufatura, fábrica e produção de produtos. Saída de um processo é um produto. Vamos lá, outro. O que são entradas? Todas as matérias-primas que a gente recebe para poder transformar. Então, a gente tem claramente a visão de processo enquanto produto e a entrada enquanto matéria-prima. Agora, a grande armadilha que nós enfrentamos em
entender os processos das organizações é conseguir diferenciar atividade de processo. Eu já tive, Clóvis, em empresas pequenas onde quantos processos tem na organização? 30, 40. Putz, tem mais processo do que gente. Porque havia uma clara confusão entre atividade e processo. Pensa ali, um conjunto de atividades que transformam entradas em saídas. Portanto, atividade não é processo. Nós precisamos aplicar uma lupa que consiga fazer com que a gente consiga olhar a organização, vendo os processos acontecer. Vamos lá. Na consultoria, basicamente, tem 3 grandes processos. São aquilo que a gente tem que fazer bem. Vender, produzir e entregar. Nós temos 3 grandes processos. Para cada um desses processos, nós temos seus respectivos produtos. Então, o conceito de processo que melhor se aplica é o conceito onde nós temos as atividades transformando produtos. Dentro desse formato de processo, dá para tirar aí um mundo de novas aplicações. E aí entram todas a dificuldade do pessoal de serviço e a dificuldade do pessoal administrativo. Quer ver uma coisa? Todos os conceitos de processo existentes até hoje, principalmente do modelo Lean, produção enxuta e tal, eles encontraram na produção um viés de necessidade muito grande. Eles tinham repetibilidade de operação, o produto era facilmente medido, então todos os canhões do pessoal de processo foi todo voltado para a produção. Todo mundo voltou ao seu formato de processo para produção. As áreas administrativas, ao longo dos anos, elas foram ficando alheias a esses formatos de gerenciamento da rotina, até com algumas pequenas inserções, mas era assim, produção de um lado, restante do mundo de outro lado. O pessoal de serviços também muito alheio a esses formatos. Qual era a dificuldade que essa turma tinha? A dificuldade era de identificação dos produtos. Para quem presta serviço, há uma dificuldade na caracterização dos produtos. E aí é que mora o grande resultado, aí é que mora a grande armadilha. Como é que tangibiliza um produto de quem presta serviço? Fica claro que a gente conhece os processos. Agora, tangibilizar esses produtos para quem presta serviço, que é o nosso desafio, né? Certo. Então, a partir dos conceitos que a gente tem de processo, nós vamos enxergando, procurando entender a espinha dorsal das organizações. Mas, basicamente, a tua pergunta foi processo. Entrada, transformação e saída. Um conjunto de atividades que transforma aquilo que a gente recebeu em saída. Perfeito. Ronei, agora sim, quando você diz que, claro, que lá na indústria a gente enxerga a matéria-prima sendo utilizada, enxerga as atividades se transformando em produtos, né? Que isso, evidentemente, em serviços, conseguir produtilizar cada uma dessas atividades, ou enxergar a soma de valor, isso exige que os gestores tenham uma noção de cima, né? Olhar o tabuleiro de uma forma mais ampla, né? Conseguir enxergar todo esse processo. Você tem no cotidiano, nos mapeamentos dos processos, na interação com as empresas, com os gestores, tem conseguido enxergar essa dicotomia no domínio dos conceitos entre o que é atividade, o que é processo, o que é entrada, o que é saída? Isso está claro para a maioria das empresas ainda hoje ou não? É uma boa pergunta, a gente está esquentando. Eu acho que ainda existe uma clara confusão entre praticidade e superficialidade. Então, na história de tentar sermos práticos, muitas vezes nós somos superficiais nos nossos conceitos. Então, ainda há algumas lacunas de aprendizado, de entendimento, inclusive de como começar a identificar os processos. Há algumas lacunas de entendimento de como fazer os processos acontecerem dentro das suas organizações. Então, muitas vezes, quando a gente é chamado para conversar sobre os processos,
os gestores já começam no início, eu quero automatizar, eu quero fazer isso, e talvez começa tentando resolver uma equação de segundo grau a partir da equação e não das funções básicas, entendeu? Eu acho que o grande desafio dos gestores é conseguir desenhar essa espinha dorsal, é encontrar o fluxo de valor que os seus processos têm dentro da organização. Então, a gente observa, às vezes, processos que têm pouco impacto na organização, recebendo muitos recursos, muitos investimentos, muitos esforços, e aqueles outros processos que são necessários para que a organização, ou para que o departamento, ou para que a empresa de serviços, ou para a manufatura ande, eles ficam renegados. Então, na verdade, a dificuldade que o pessoal tem é de dizer, tá, mas então, como que eu faço? Eu entendo o conceito, eu sei que eu preciso automatizar, eu sei que eu preciso melhorar. Por onde é que começa? Eu acho que aí é que está o grande cerne da questão. Processos eu tenho aos montes aqui dentro, eu preciso administrar processos, mas eu começo por onde? Qual é o racional de por onde começo? Então, eu acho que aí é que está, Clóvis, a grande diferença. E aí, todas as organizações, elas não podem confundir flexibilidade com informalidade. Então, assim, nessa história de tentar automatizar, a gente está quebrando alguns rituais que são necessários, inclusive para os próprios gestores. Há uma espécie de democracia, e tá, então eu não cobro, não faço, e a gente tenta automatizar processos que não geram efetivamente valor. Então, a necessidade é por onde começa, por onde que nós deveríamos começar. Na Certo. minha... Pode falar, Por favor, complementa, eu acho que está importante respondendo essa questão, né, identificando, tá, ok, já entendi o que é processo, começa por onde, então? O primeiro entendimento das armadilhas o processo é um conjunto de atividades que transformam entradas em saídas. Legal. Então, quem é o principal e primeiro fornecedor de um processo? Essa aí é uma pergunta que vale $1 milhão. Quem é o primeiro? Para conseguir racionalizar, para conseguir criar essa espinha dorsal, o primeiro entendimento é quem é o primeiro e maior fornecedor do processo. Todos os mapeamentos de fluxo de valor, eles vão de cliente até cliente. Então, esse racional de encontrar o fluxo de valor na cadeia começa entendendo que o primeiro fornecedor de todo o processo é o próprio cliente. O cliente fornece as suas necessidades e o processo, na sua primeira atividade, transforma essas necessidades em requisitos. Esses requisitos vão ser moldados até que entreguemos produtos para o próprio cliente. Então, a primeira questão, pessoal, começa por onde? Não, começa entendendo quais são as necessidades do teu cliente. A partir disso, todos os processos que transformarem essa necessidade em produto que o cliente observa é o fluxo de valor dos processos do negócio, dos processos de realização do produto, da cadeia principal. Podemos chamar com todos os nomes possíveis aí. Agora, a história é como é que se transformam as necessidades do cliente no começo em produto. E por que o primeiro grande processo é entendimento dessas necessidades, transformando ela em requisitos. Olha só, às vezes os clientes são meio flecha sem pena nas suas necessidades, assim, né? Eles às vezes não sabem o que querem, mas não sabem o que precisam. Então, é papel do gestor do processo entender essas necessidades e transformar isso em requisitos. Não dá para cumprir produtos, entregar produtos apenas com base nas necessidades. Essas necessidades precisam ser transformadas em requisitos.
Então, dentro dessa espinha dorsal de realização do produto, nós temos que identificar quais são os requisitos que esse cliente tem. Aí existe, Clóvis, uma grande dicotomia nas organizações, que é as empresas, elas conseguiram, ao longo dos anos, verticalizar as suas relações. Então, eu sou o gerente de um departamento, eu sou o diretor de um departamento. As relações que eu cuido dentro de um organograma são verticais, eu enxergo para baixo, eu enxergo para cima. Agora, onde estão os verdadeiros gaps das companhias não estão nas verticalizações, estão nas horizontalizações. É o que começa em um departamento e termina lá em outro, totalmente diferente. Muitas vezes as necessidades são identificadas a partir de um departamento comercial e entregues por outro departamento. Então, essa horizontalização das relações é o grande desafio que nós temos de identificação dos processos. Começa por onde? Espinha dorsal, fluxo de valor. O que o cliente tem de necessidade e o que eu entrego para esse cliente enquanto produto. Depois disso, identificada essa espinha dorsal, esse fluxo principal, nós temos acima dele quais são os rituais de gestão que nós temos sobre esses processos principais. Então, tem um grupo de espinha dorsal e um grupo de gestão. O que esse grupo de gestão faz? Ele recebe dados do processo, mede, analisa, audita, planeja. São os processos do grupo de gestão. Abaixo dessa espinha dorsal, dessa espinha principal do fluxo de valor, nós temos os processos de apoio. São todos aqueles que estão ligados ao processo, eles entregam recursos ao processo principal, mas eles não fazem parte do processo principal. E ainda existe uma outra cadeia que é dificilmente mapeada, que são os terceiros. Aqueles que prestam serviços para os processos, estão executando trabalhos ao longo dos processos, só que eles ficam alheios a toda a transformação, como se eles não existissem, mas eles são necessários. Então, assim... Dá um exemplo disso, Ronei, de quem são esses acessórios que podem complementar o processo, os terceiros. Pega uma linha de produção onde a manufatura é feita externa. A gente compra a matéria-prima, entrega para um terceiro, ele industrializa e nos devolve. Essa industrialização faz parte da nosso fluxo principal. Sob a ótica do processo, faz parte. Só que ela não acontece dentro dos nossos olhos. O transporte pode ser nós geramos toda a cadeia de processo e no final entregamos nosso produto para uma transportadora. Pode ser que tenha sido todo corretamente executado. Como nós não consideramos esse processo como parte do fluxo de valor da nossa organização, a transportadora atrasa, perde, não entrega. Então, existem inúmeros terceiros. Numa empresa de projetos, por exemplo, né? A empresa de projeto, a essência deles é prestação de serviços. No projeto de engenharia, de software, a essência é prestação de serviços. Então, eles têm uma flutuação na sua capacidade de horas. Existem terceiros que são contratados para suprir essas necessidades. Então, um terceiro que entra na organização, sai da organização, entra na organização. E muitas vezes a gente observa esses caras como se eles fossem alheios à organização, entendeu? Muitas vezes a gente observa esses caras como se eles não fizessem parte da organização, mas são processos de terceiros efetivamente fazendo parte da linha principal. Mas tudo isso que agrega valor, Ronei, ao processo principal, aos processos acessórios, pode ser evidentemente medido em termos de produtividade, eficiência. Qual é a diferença entre produtividade e eficiência? Tem alguma diferenciação conceitual aí ou não? Bem, muito boa pergunta. Nós ainda temos algumas lacunas no aprendizado do que é produtividade. Tá? Então, assim, produtividade é uma das medidas da eficiência. Né? A eficiência está relacionada à utilização de recursos. É diferente da eficácia, que está relacionada a resultados. Então, a produtividade ela é o resultado da divisão de produto por recurso.
Então, se nós temos mais produtividades, é porque nós temos mais produtos utilizando os mesmos recursos, ou diminuímos a quantidade de recursos e mantemos a quantidade de produtos. Talvez a diferenciação ou a dificuldade que o pessoal tenha em relação à produtividade é porque existe um outro termo chamado de capacidade produtiva, que é aumentar a quantidade de recursos, que confunde-se um pouco com produtividade. Então, às vezes, pessoal, tem que aumentar a produtividade, mas eu consigo aumentar a produtividade colocando mais gente. Na verdade, não é colocando mais gente. Isso não aumenta a produtividade, isso aumenta a capacidade de produção. Então, vamos pegar um exemplo. O tempo, por exemplo, é um recurso. O tempo ele consegue ser medido. A quantidade de pessoas consegue ser medida. Então, se nós avaliarmos a quantidade de tempo, a quantidade de sistemas, a gente tem um dos fatores. O difícil, Clóvis, o desafio está no pessoal que presta serviço é indicar os seus produtos. Que produto tem do RH? Tá, eu tenho 4 pessoas no RH, por exemplo. Eu tenho 5 pessoas no financeiro. Como é que eu meço a produtividade desse pessoal sob a ótica de processo? Deveria identificar a quantidade de produtos e, numa linha de produção, entregar mais produtos por hora, por tempo. Porque senão a gente acaba voltando ao termo de aumentar a capacidade produtiva e não sermos mais produtivos. Então, o conceito de produtividade ele é a divisão entre produto e resultado. O que nós, enquanto gestores, nossa preocupação em aumento de produtividade é conseguir fazer mais utilizando melhor os recursos. Então, vamos pensar numa companhia. Para que sobre mais resultados, nós temos, na essência, o cumprimento de 2 caminhos, né? Para sobrar mais pila, ou eu vendo mais, ou eu gasto menos. Ou eu consigo ser melhor e somos 2, né? Então, é o que a gente chama de make money, vendo mais, eu preciso fazer dinheiro, e save money é o que eu preciso fazer para gastar menos. Só que o gastar menos vem, muitas vezes, a ideia, a compreensão de reduzir custos. E não é reduzir custo, é ser mais produtivo, é gerar mais produtos com os mesmos recursos. E aí, penso que o Brasil ainda tem uma carência enorme de produtividade pela falta de disciplina, pela falta de constância de propósito, pela turma com muitas iniciativas e poucas terminativas, e até mesmo pela carência de classificação dos produtos dos processos, pela dificuldade de dizer assim, afinal de contas, que fluxo de valor tem minha área financeira, sobre a ótica processual, não sobre fluxo de valor, sobre a ótica da companhia estrategicamente, sobre a ótica dos processos. Como é que se entrega mais valor? Como é que eu faço para aumentar a quantidade de produtividade se eu não conheço o produto? A gente acaba criando formas de mitigar isso, melhorando a capacidade produtiva e não a produtividade. Mas eu acho que a gente ainda tem muito o que para crescer no termo produtividade. Se a gente eu não sei se dá para resumir isso dessa forma simplistamente falando, reducionistamente falando, mas quando se olha essa cadeia de valor, se faz o mapeamento, o ideal é mapear processos, enxergar atividades e os produtos, o ideal é olhar as atividades e enlatá-los em processos. Certo? Olha do macro ou olha do macro para o micro? Não, olha do micro e alcança o macro. Porque todo o processo de todas as companhias, ele tem uma função principal. Então, a gente acaba, de qualquer forma, identificando quais são as necessidades dos clientes de um lado e quais são os produtos entregues do outro, né? Não tem como olhar os processos sem a gente aprofundar as relações. Como cada companhia tem um formato, cada companhia tem um método de execução e as áreas possuem linguagens próprias. A gente que enxerga as linguagens das diferentes áreas, algumas empresas, como nós discutimos hoje à tarde, chamam de pré-pedido, outras chamam de proposta, mas o conceito dos dois é o mesmo.
Então, para que a gente consiga efetivamente entrar, mergulhar nos seus negócios, nos negócios dos nossos clientes, a gente tem que entender do micro até o máximo. Agora, a aplicação da lupa, Clóvis, ela também tem uma calibração, hein? Porque quanto mais profundo a gente entrar dentro dos processos, claro, a gente vira mais especialista nos processos. Só que a gente acaba perdendo a visão do todo. Então, o que nós precisamos é calibrar a mão no conceito de atividades com base nos produtos dos processos. Porque é de praxe uma confusão entre procedimento e processo. Ah, mas eu tenho aqui na minha empresa tudo procedimentado, então todos os rituais estão claros, estão definidos, mas o pessoal não executa. Daqui a pouco está faltando um olhar mais superior que consiga dizer, tá legal, tu tem teus processos, agora, quais são os indicadores que medem os resultados desse processo? O quanto tu está fazendo mais na tua companhia a partir dessa procedimentalização? E muitas vezes, muitos procedimentos, eles estão o quê? Concentrados na verticalização, no aprofundamento das relações, não na horizontalização. É como se eu chegasse... Olhar o organograma é olhar processo, né? Exatamente isso. Isso. O organograma, ele tem um sentido de ordem. Então, o organograma dá para nós um movimento de ordem. Eu consigo ver a cadeia hierárquica da organização. E até assim, por facilidade, é mais fácil fazer isso. A dificuldade é olhar o fluxograma, que é o fluxo dos processos acontecendo. Não é intradepartamental, é conseguir conectar os conjuntos. Lembra a teoria dos conjuntos lá da escola, no segundo grau, né? Na 7ª série lá, da matemática, a gente tinha lá A intersecção com B, C intersecção com D e tal. Aí é que está o grande pepino do negócio. Não é dentro da área comercial. Ali tem algumas oportunidades. A dificuldade é a comunicação entre os departamentos. Isso só se resolve com fluxos de processo. Não, há um tempo atrás... Ou seja, desculpa atrapalhar, Rony, mas é o financeiro com o comercial, aqueles velhos conflitos, né? Do PCP com produção... Quem projeta não produz, quem vende não produz. E por que sempre foi produção, né, Clóvis? Porque deságua, todas as informações desaguam na produção. Tem uma curiosidade de quem produz, né, de manufatura, que é até o momento 1, né, até o marco 0, em que alguém coloca a mão no produto e começa a cortar chapa, e começa a misturar o fertilizante, ou começa a transportar uma matéria-prima. Até o momento disso, tudo anterior foi informação. Foi só troca de informação. Foi o cara que botou o pedido, o outro que recebeu o pedido, o outro que programou a capacidade, o outro que pediu para o RH que treinasse. Foi só informação. Então, assim, se a gente fosse esticar essa corda, nós poderíamos dizer que o fluxo de informação tem um tamanho homérico e o de produção ele é menor. Só que toda a concentração foi no de produção. Nós vivíamos uma época em que a produção era o grande foco. Agora, o que nós estamos vivendo? A servitização da indústria. Nós estamos percebendo que, além do momento produto, nós também prestamos serviço. E aí há uma banana de conceitos acontecendo nas organizações. Os caras... Tá, mas então eu não sou mais produto, agora eu sou serviço? Sim. E aí começam esses gaps, essas lacunas aparecem constantemente. Constantemente. Financeiro. Na tua visão, Rony, desculpa de novo aí, querido. Quer concluir o conceito ou não? Não, tá. Podemos continuar, vamos na próxima, não tem problema. Na tua leitura, existem mais perdas de produtividade e, portanto, é mais exigido esse olhar lean em overlaps, ou seja, duplicidade, refações, retrabalhos no produto, mesmo que seja na informação, ou por gaps? Se perde mais por gap ou se perde mais por overlap? É mais soma de pessoas fazendo a mesma coisa ou um não comunicando no horário certo, com perdas aqui no fluxo do processo? É um belo levantamento a se fazer. Nos conceitos Lean,
a ideia do conceito Lean é que haja um fluxo de valor, um fluxo contínuo e que não haja desperdício de tempo. Por exemplo, né, a velocidade da equipe, a velocidade do processo sempre é a velocidade do mais lento e não do mais rápido. Então, a história é conseguir equilibrar os tempos para que haja um nivelamento das atividades. Então, todo o conceito Lean, ele traz um conjunto de perdas clássicas, né? São perdas classificadas, assim, que fazem com que o processo não entregue o produto e que, por fim, diminua a produtividade. Então, a gente observa dentro das empresas alguns que acontecem que são os clássicos, tá? Então, o primeiro é o retrabalho. E o retrabalho, ele já tem uma confusão conceitual de largada no retrabalho. O pessoal vai dizer, aqui tem muito retrabalho, a gente refaz muita coisa. Aí a pergunta é, refaz coisas que foram feitas erradas ou refaz novamente coisas que foram feitas certas? Então, por quê? Porque retrabalhar algo é retrabalhar algo que foi feito errado. Isso é retrabalho. Senão, o desperdício não é retrabalho, é reprocesso. Muitas vezes, Clóvis, fazemos certo a mesma coisa 2 vezes. Eu faço um lançamento de dados, imputo um pedido no sistema, então eu coloco lá o nome do cliente, eu coloco os dados do pedido, aí a pessoa que pega o meu processo faz a mesma coisa, coloca o nome do cliente, coloca os dados. Os dois estão fazendo certo. Isso não é retrabalho, isso é reprocesso. Nós estamos fazendo 2 vezes a mesma coisa. O que gera o reprocesso é a possibilidade, daí sim, de gerar um retrabalho. Camarada botou um pedido de um lado, eu tenho que repassar esse pedido para o outro lado, tem uma planilha de Excel de um lado, planilha de Excel de outro, aí ele lançou lá o nome do cliente, eu lancei o nome do cliente, errei o nome do cliente. Aí a gente vai ter retrabalho. Não, esses dois são clássicos nas organizações. E o outro clássico nas organizações são os conceitos de espera, né? Checagem desnecessárias. Então, eu preciso esperar o gerente para ele aprovar os meus termos aqui. Então, todo o conceito de não conformidade ou de aprovação de desconto, eu tenho que esperar o gerente. É como se nós pudéssemos imaginar as pessoas na porta do gerente, tá? Se não tivesse e-mail, está na porta. O que vocês estão fazendo aí, galera? Estou esperando ele aprovar 5% de desconto. Tá, próximo, vem aprovar 5% de desconto. Aprovado. Vem o outro, o que tu quer? Eu quero 10%. Toma 10% de desconto. Essa galera toda vai gerando uma fila na porta, gente. Por quê? Porque ele tem que checar se o desconto está acontecendo. Mas lá no íntimo, muitas vezes, do próprio gerente, vamos confessar que o cara pediu 5% agora há pouco, é os mesmos 5%. Tá firme esse 5%, deixa eu te dar créditos de 5%, leva vários 5% e não volta aqui e usa eles quantas vezes tu quiser, porque assim eu não vou conseguir olhar todas as vezes que vocês vierem me pedir desconto. Agora, assim, o processo conduz para quê? Porque tem que ter aquela segurança, aquela checagem, e a gente vê, observa essas esperas. Esses, assim, são desperdícios clássicos que a gente tem dentro das organizações. Tanto é que, assim, Cláudio, quando faz mapeamento de processo, tu tem SAP, o cara, SAP, o que é SAP? Sistema Avançado de Planilhas, né? O pessoal vai criando planilha de Excel, planilha e mais planilha e mais planilha. Ali, quando começa a ter planilhas e mais planilhas de Excel, assim, camarada, aqui já tem possibilidade de dar uma cheirada, tem problema de erro ali. Por quê? Porque elas não conversam, elas não foram feitas, elas resolvem problemas momentâneos da carreira da empresa, mas depois de um determinado momento, elas também vão gerando dificuldades no próprio crescimento da empresa. Então, assim, esses assim são princípios básicos, Cláudio. Se eu pudesse pegar para os colegas que estão nos ouvindo, assim, nesses momentos, amanhã, começa a ver a quantidade de informações que são lançadas 2 vezes. Não sob a ótica de que elas estão erradas, elas estão certas, e é esse o problema. Porque se estivesse errado, alguém estaria berrando. O problema é que os dois estão certos, que é o bendito reprocessamento. Esse reprocessamento faz com que a cadeia de valor que era para ser curta fique enorme. Então, clássico dos conceitos. Com desperdício de recursos, de tempo, de gente, etc, etc, né?
Ronei, nesse contexto que a gente está vivendo hoje aí, pós-pandemia, com essas questões todas que as empresas estão vivendo hoje de busca de ganhos, até às vezes que o mato alto já foi resolvido, tu começa a ter que procurar agora a redução no paquímetro, né? Tu tem que reduzir pequenos, a cauda longa de achar oportunidades na cauda longa da soma das micro-oportunidades. Como é que você está vendo hoje? É dependente sempre de tecnologia, é dependente de comportamento, é dependente de alçadas, de poder de decisão, é de definir claramente políticas para não ficar um pacote 5% sempre na mão de um único cara para ter que conceder na porta. O contexto hoje da pandemia abriu as empresas para isso? Como é que você vê essa situação toda? Legal. Agora é CREAL Velocidade 5, lembra da música do CREAL, né? CREAL. Agora é CREAL Velocidade 5. Assim, ó, eu acho até que se tu me permite falar um pouquinho sobre esse momento da pandemia, eu não acho que a pandemia apenas mudou a nossa forma de trabalho, a pandemia antecipou eventos. Então, quando a gente fala desse novo normal, eu colocaria a palavra novo normal antecipado, porque é 50 anos em 5, nós estamos colocando um elefante dentro de um fusca, o mundo todo está isso. É que tem em alguns lugares, alguns países que fizeram teminha de casa e já estavam um pouquinho mais prontos, e não que alguém estivesse pronto para a pandemia, né? Pegou todos nós, o mundo todo de surpresa. Vivemos um período de guerra, sim, um período de surpresa. Agora, alguns lugares já estavam mais prontos porque já vinham fazendo os seus temas de casa em relação à automação, em relação à indústria 4.0, em relação à servitização, ao encurtamento da cadeia. Então, já existiam alguns países, algumas empresas já se preparando para esse contexto que desaceleradamente aconteceria. O fato é que a pandemia antecipou todos esses eventos. O pessoal foi para casa, a gente começou a trabalhar num formato completamente diferente. Sob a ótica de processo, Clóvis, eu acho que o que as empresas precisam começar a pensar, ou vai largar na frente, quem começar a pensar, são nas evidências objetivas. Então, assim, quando a gente falou lá no começo de processo, que é produto que é resultado de um processo, acho que agora as pessoas trabalhando à distância, uma necessidade de produtividade maior, larga na frente aquele profissional que conseguir caracterizar como evidências objetivas as suas entregas. Então, nós efetivamente precisamos entender, e não vai ser mais top-down, assim, não vai só apenas o departamento de processos, ou, essa é uma skill do meu gerente. A habilidade de gerar evidências objetivas daquilo que se faz vai ser uma habilidade do próprio profissional. Isso nós vamos ter que inserir cada vez mais esse contexto que vinha sendo gradativamente aprendido por nós, esse conceito vai ter que ser aplicado por nós. Vou dar um exemplo, assim, o cara trabalha agora dentro de casa, trabalha do home office, as empresas reduzindo sua estrutura, pessoas mais em casa, mais à distância, não tem mais aquele olhar do gerente, olhar do gestor, olhar do supervisor. Ele não está vendo o que está acontecendo. Se está trabalhando de noite, de manhã, de tarde, meio-dia, e isso tudo está começando a ficar num segundo plano. Então, mas que plano que a gente tem que se preocupar? Com as evidências objetivas. Até mesmo, o pessoal que trabalha com Customer Experience, né, com a experiência dos usuários, a experiência do cliente, eles já tinham se deparado já tinham se despertado com a situação. Espera um pouquinho. Se eu não conseguir gerar evidências objetivas que seja percebida o valor da minha entrega, nós vamos ficar todos na mesma normalidade. Então, agora a pandemia, o que ela está fazendo? Com que os gestores procurem evidências objetivas daquilo que está acontecendo. Eu tenho alguém que está trabalhando na minha área, que está lá em São Paulo. O evento que acontecia todos aqui juntos, acontece no online. O que nós precisamos entender? Como que objetivamente a gente evidencia que isso está acontecendo? Me parece que esse despertar ainda não rolou. Ainda não teve dentro das organizações,
o que se espera de mim, a filosofia, tá, ok. Agora sim, o que efetivamente eu quero que tu me entregue? Quais são as evidências objetivas que nós temos das entregas? O pessoal de serviço terá uma dificuldade muito grande de poder gerar essa evidência objetiva. Agora, é por esse canal, por esse princípio que processualmente nós temos que conseguir resolver. Se nós não conseguirmos entregar essas evidências objetivas à distância, numa nova normalidade, num novo modelo de trabalho, Clóvis, mais o caos reinará entre nós ainda. E então, dentro desse contexto, uma cultura Lean que o cara leva para casa, independente dele estar lá com as evidências efetivas, a cultura Lean ajuda nesse momentão, Ronei. Ajuda a partir de entendimento do produto, ajudando, auxiliando na mentalidade de que precisamos entregar produtos dos nossos processos e ajuda permitindo com que os gestores, sob uma ótica processual, qual é a função de um gestor? Né? Ele é permitir que o fluxo flua, como se ele tivesse o poder de tirar galhos de um rio. Então, ele tem que conseguir tirar esses galhos para que o fluxo flua. Só existe uma maneira. Vou fazer uma analogia aqui, se é possível. A diferença entre diagnóstico e tratamento. Tá? Então, eu posso ter um belo tratamento para um diagnóstico errado. Se eu fiz um mega tratamento no joelho, mas o meu problema era a divisão. O que eu quero dizer com isso? É que se tanto o colaborador quanto o gestor não tiver um entendimento de produto, de quais são as características dos seus desperdícios, ele não vai conseguir tratar isso. É a mesma história do retrabalho e do reprocesso. Estou tomando decisões maravilhosas de tratamento, mas o meu diagnóstico está errado. Então, a história de entender os produtos está focado a entender qual é o diagnóstico, qual é a função principal do nosso processo. O que produto eu tenho que entregar, como é que caracteriza esse produto. Aí está o grande elemento. E, Rony, tem correlação direta entre a gente fazer a implementação de um modelo de Lean Office e adotar as ferramentas de Goldratt, lá com a teoria das restrições, ou não? Qual é a correlação que tem entre isso? Tem. Cada impedimento são consideradas restrições. Então, o que o Goldratt disse para nós, né? Nós temos que conseguir nivelar os processos e ter o que eles chamam de teoria das filas, né? Conseguir identificar o tamanho da fila. Eu costumo fazer uma comparação que o processo pode ser visto como uma esteira de produção. Todos nós somos esteiras. Imagina uma esteira de produção e no final da esteira tem uma prateleira. Aquela prateleira é onde eu vou colocar o meu produto, encaixotadinho, chamando de evidências objetivas. Todas as vezes que eu coloco demais na minha esteira, eu empurro o problema para frente. Nós temos, dessa forma, uma restrição de balanceamento de linha. Agora, o que tem a correlação do Lean, dos impedimentos de Lean, é se por acaso a minha esteira vai parando por falta de abastecimento, se a minha esteira vai parando porque eu não tenho nivelamento. Todas as vezes que a minha esteira para, tenho com isso uma restrição. Então, dá para pensar com clareza de identificar dentro do fluxo de valor onde estão as maiores restrições. Ali, a gente aplica uma espécie de alavanca para destravar o processo. Para que se aplica essa alavanca? Todas as restrições são os limitantes do processo. As empresas confundem muito, assim, nós vamos ter que tirar os gargalos. Não se retiram gargalos. Essa agora eu vou apanhar na saída, tá? Mas não existe retirar gargalo de processo. A gente movimenta gargalo, que são os conflitos positivos, tá? Então, vende mais horas do que tem capacidade de produzir, tá bom? O gargalo está em capacidade de produzir. Aumenta a quantidade de capacidade de produzir. O que a gente fez? Botou o gargalo no comercial, vende mais. Então, na verdade, existe sempre um backlog, que é uma quantidade de atividades acontecendo, com gargalos sendo movimentados.
O problema é que as companhias, as organizações, os processos, eles confundem gargalo com restrição e, principalmente, tem a vontade de aniquilar o gargalo. A gente não acaba com o gargalo, a gente movimenta gargalos. E se conhecer propositadamente movimentar os gargalos, cria os conflitos positivos. Uma empresa, dando esse exemplo de uma empresa de projetos, tá? Tem uma quantidade grande de horas vendidas e uma quantidade menor de capacidade. Faz o quê? Bomba de capacidade. O cara da capacidade olha para o comercial e diz, tá, agora é contigo. O que a gente fez? Movimentou o gargalo. E esses conflitos acontecem constantemente dentro das organizações. Então, existe um conjunto de habilidades que precisam ser inseridas no dia a dia das pessoas. Entendimento de Lean, entendimento de conceito de processo. Essas lacunas, elas são perenes conosco, elas precisam ser resolvidas. É meio que matar o monstrinho da primeira fase do jogo, sabe? Para poder passar para a segunda fase. E aí, às vezes, a gente quer passar para a segunda fase, mas não matou a primeira fase. Aí o monstrinho ele vai lá e, às vezes, dá uma bicada. Então, é um jogo de fases. Ele aparece do nada, né? Aparece do nada. E se tudo isso não funcionar? Tem risco esse processo? Dá por... Legal. Essa é a pitada que a gente vai deixar para o pessoal, né? Para a turma pensar aí. Né? Chama-se mentalidade de risco. Do tipo, putz, eu já tenho que conhecer uma cacetada de conceitos, ainda vem mais um que é mentalidade de risco. Pois é, existe uma função que o gestor precisa colocar no seu dia a dia, que é a função IF, IC. E se tudo isso der errado? Porque vamos pensar o seguinte, né, Cláudio? Mudanças acontecendo constantemente. Tecnologias acontecendo constantemente. Políticas econômicas confusas, vai, não vem, vai ser, não vai ser, talvez seja e tal. Isso gera um ambiente, pessoas adoecendo por trabalhar em casa, né? Pirando em casa, lá se o cachorro late, o tio do ovo passa, a filha abre a porta na reunião, um monte de coisa acontecendo na vida de todo mundo. Isso gera um conceito de risco nas companhias. Então, nós estamos vivendo um período em que, além dessas habilidades, a mentalidade de risco é necessária. E o que é uma mentalidade de risco a partir da ótica dos processos? Aí está a pimenta do bolo de chocolate que a gente vai botar na galera. Pensa aqui comigo. O processo ele tem que gerar um produto, é uma função principal dele. Tá, e se ele não gerar? Nós temos 3 elementos essenciais para calcular o risco desse processo. O primeiro, se essa função principal, se esse produto não acontecer, qual é o impacto disso dentro da minha empresa? Vou ter que levantar. A perda de uma função, qual é o impacto? Segundo, qual é a probabilidade disso ocorrer? Muito alto, baixa, quase certo? Terceiro, qual é a minha prescrição de segurança? Quais são os meus níveis de detecção? Então, lá, na mentalidade de risco, para o pessoal dormir com medo. Um problema com alto impacto, alta probabilidade de risco e nível de detecção baixo, começa amanhã. Mexe amanhã. Ele é prioridade no nosso sistema. Impacto, Clóvis, se mexe muito pouco. Probabilidade de ocorrência, a gente já consegue nivelar. Agora, os nossos níveis de detecção são baixíssimos. Existem defeitos que a gente conviveu naquela esteirinha de produção, naquele exemplo que eu dei, nós beneficiamos produtos ruins ao longo de toda a esteira para entregar na prateleira um produto ruim, para um cliente olhar e dizer assim, tá ruim. Aí a gente se olha para a esteira e diz assim, nossa, todo mundo pegou esse produto ruim. Não tinha um nível de detecção, nada. Aquele produto ruim atravessou toda a nossa esteira.
Então, dentro das perdas das funções, que é a mentalidade de risco, é impacto, ocorrência e detecção. Como estão os nossos níveis de detecção de problemas? Como é que eu consigo antecipar esses eventos? Então, gestores que corrigem, nós precisamos de gestores que corrigem bem ou gestores que previnem bem? Eu faço bons fechamentinhos, eu consigo fazer boas correções, ou eu consigo prevenir para que os problemas não aconteçam? A prevenção, na mentalidade de risco, é antecipar todos esses eventos, utilizando um racional chamado estimativa de risco. De novo, probabilidade de impacto alto. A probabilidade de ocorrência, impacto alto, probabilidade de ocorrência alto, nível de detecção baixo, ali morrem. Ali nós temos uma grande estimativa de risco. Essa deveria ser a prioridade de investimento. Um tabelão, todos os nossos processos classificados numa coluna, as funções, o que nós esperamos na outra coluna, de cada um dos processos. A pergunta é, tá, e se der errado, o que pode dar? Então, pode dar errado isso, isso, isso. Legal. Se isso der errado, qual é o impacto? Qual é a probabilidade de ocorrência? Qual é nosso nível de detecção? Loves, ao fazer essa tabela, muitas vezes aparece assim, nossa, nosso investimento está no norte e o nosso problema está no sul. Nossa, por quê? Porque olha o impacto de não acontecer isso. E eu estou investindo onde? Lá em outro lugar cujo impacto é menor. Não. Dá para deixar para o pessoal aí um pensamento sobre mentalidade de risco. Ainda vamos debater muito sobre isso nos próximos anos. Eu não tenho como deixar de fazer o jabá aqui, né? É impossível fazer a vendinha da lojinha. Ronei, a gente que milita nessa área de, né, tu que é o nosso especialista em mapear esses processos, identificar esses fatores de risco. Quem está imerso no processo, às vezes ele não enxerga mais, né? Vira o famoso efeito paisagem, né? E o quão é importante um olhar de fora, técnico, né, para poder enxergar e identificar esses processos, muitas vezes, que podem parecer óbvios pelo jeito que estão, porque sempre foram, né? E nesse momento agora de repensar as coisas, o quão oportuno é a gente fazer um novo olhar sobre essa ótica de processo, né? Então, pela hora... Aproveitando o jabá, nós temos que conseguir gravitar em volta do problema, entrar e sair. A questão é isenção e não fazer ajeitogramas é, nesse momento, essencial. A gente se depara em falar muitas coisas para os nossos clientes que são doloridas e o pessoal não queria falar internamente. E, às vezes, é necessário que venha alguém de fora e compre uma briga do tipo assim, ó, logística vai ter que conversar com o comercial. Ah, mas eu não gosto dele. Pois é, mas essa aí não faz parte. Gostar não está entre as evidências objetivas. Vão ter que falar e vocês vão ter que resolver. Vamos ver. Eu acho que isso é gravitar, entrar e conseguir sair, né, Clóvis? Agora, é o nosso jabá aí. Eu acho que vale a pena. Isenta ainda, né? De maneira isenta ainda. E de maneira isenta, né? Eu nunca me esqueço, uma vez que nós fomos convidados para fazer uma avaliação de organograma e aí fomos sendo conduzidos na companhia, que não interessa o nome e tal, para o ajeitograma. Eu lembro que tu disse assim, não, nós não vamos fazer ajeitograma, nós vamos fazer organograma, cada um na sua função. Ah, mas e se não der? Se não der, vai ter que dar, querido. Não é o nosso papel fazer ajeitos, né? Filho daqui, o primo dali. Não. Nossa característica é técnica. E muitas vezes as companhias precisam de alguém de fora que consiga dar esse olhar ou que consiga meter a mão nesse vespeiro. E esses tempos ainda, há poucos dias atrás, um cliente disse assim, ó, gostaríamos que vocês refizessem um olhar sobre todos os processos, mas não mexe muito, tá? Pois é. Isso é outra coisa, né, Cláudio?
Não mexe no que está isso. Ah, tá bom, beleza, né? É mais do mesmo. Isso é uma outra questão. Os processos, eles são revistos infinitamente, né? A gente entrega uma versão e o pessoal assim, eu queria ter o processo tudo certinho. Não tem que ter processo certinho. Ele tem que estar funcionando e sendo eficaz para o momento. O processo certinho é um problemaço. O processo tem que dar uma... Lembra da história do baiano, né? Lembra do filme Tropa de Elite, naquela e tal, né? Tem um filósofo baiano que disse para nós assim, o morro está muito quieto, cara. Quando o morro está muito quieto é porque está tudo certinho. Tem merda aí, irmão, ele falou no filme, né? O morro é a teoria do baiano. Dá um cutuco no rádio, né? Dá um cutuco no rádio. Mas meu processo tem que estar certinho. Não, o processo tem que estar gerando evidências objetivas de que ele é capaz de entregar produtos. Agora, o tudo certinho é um limite muito tênue. E nós não temos que deixar... E se por acaso ele estiver certinho, a gente vai lá e bagunça ele para ele poder gerar mais. Senão ele também... Ele é o chaveco no filme. Lembra do chaveco? O que o chaveco falou para o baiano, né? Vamos ficar aqui, patrão. Vamos ficar intocado. Tá bom aqui, tá? Vamos ficar aqui. O que acontece com o baiano depois? Levou um tiro na cabeça. É a mesma coisa que acontece nas companhias. O processo tá bom, cara. Não vão mexer, tá tudo certinho. Se tá certinho, tem um problema, porque tem que estar em movimento. Ele é incomodativo. Ele incomoda mesmo, ele precisa incomodar. O processo que não incomoda é porque tem alguma coisa acontecendo. Nós temos que empurrar a restrição para alguém, né? É esse o balanço. É, isso aí. É a teoria de empurrar a restrição para alguém. Tá bom. Produto novo aí, Cláudio. Se não é empurrar a restrição, alavancar a restrição para outra. Esse é um bom apelido que eu vou usar. Empurrar agora uma ação nova. É isso aí. Isso aí. Boa. Vamos colocar. Tempo aqui já esgotado. O assunto cara, assim, é extremamente importante, né? Tem um velho conceito que eu aprendi com o Ronei, que eu acho que é importante, que ninguém melhora aquilo que não controla. E ninguém controla aquilo que não tem evidências. E ninguém melhora as evidências em cima daquilo que não sabe agregar valor ou não entende a valor. Né? Então, essa nossa live hoje tinha justamente esse sentido, despertar essas reflexões sobre o que é o conceito do Lean, produtividade, análise de risco e fazer, evidentemente, a gente entender da importância de um olhar atento, né? Com a lupa em zoom mais para cima, mais para baixo, para poder identificar as oportunidades que estão, às vezes, na nossa cara e a gente, no dia a dia, não consegue perceber, tá certo? Ronei, eu deixo contigo, eu dei boas-vindas, eu deixo contigo agradecido aqui, em meu nome de toda a equipe da Alcon, aí, de novo, pela tua participação. Eu queria que tu fizesse o encerramento aqui do nosso evento, tá bom? Legal. O material estará à disposição. Se alguém tiver alguma questão a trazer, por favor, fique à vontade. Temos uns 5 minutinhos ainda para as perguntas, se aparecer alguma nessa questão. Manda lá. Bacana. Bom, pessoal, novamente, obrigado, né, Cláudio? Obrigado pela oportunidade. O tema é amplo. Acredito, sinceramente, que urge de colocarmos ferramentas de processo dentro das nossas habilidades e competências. Isso vai ser eterno. Existe tecnologia e automação para muitas questões. Agora, o sistema não resolve aquilo que nós temos que resolver dentro dos nossos conceitos, dentro das organizações. Se nós aplicarmos um sistema perfeitamente correto num processo errado, o sistema não vai funcionar. Então, acho que ainda temos que cumprir essas lacunas. E deixaria para a galera a teoria do baiano, né, Cláudio? Acho que a teoria do baiano é a essencial. Filósofo baiano. Tem que dar um cutuco no rádio desse morro. Olha, se o morro estiver muito quieto, tem problema aí. Porque sempre vai ter o chaveco. O chaveco das companhias, ele existe. Que é assim, deixa isso daí, não mexe nesse negócio, está funcionando. Tá bom. Vamos ficar aqui intocado, patrão. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acho que deixaria aí para o pessoal aí como a teoria do baiano, como uma saída. Vamos dar um cutuco nesses rádios aí que as empresas estão precisando, né, Cláudio? É isso aí. Gente, muito obrigado a todos. Uma boa noite e vamos dar um cutuco. Obrigado, até a próxima. Daqui muitos eventos aí pela frente. Acompanhe a gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.